Você tem medo do inferno? Quando a gente é criança, a gente escuta os mais velhos falando coisas como pessoas boas vão para o céu, pessoas ruins vão para o inferno. Então você tem que ser uma pessoa boa, obediente, fazer tudo certinho, andar na linha o resto da vida para que você jamais pise no inferno. Mas sempre fica naquela questão do pós-vida. Aquela questão de que você vai ter uma recompensa depois que tudo isso aqui acabar. E tudo que você passou aqui, tudo que você fez aqui, vai ter algum resultado, seja positivo ou negativo, depois que essa existência chegar ao seu fim. Mas será mesmo que a gente precisa esperar até depois do fim da vida para viver o tal do inferno ou o tal do paraíso? Será mesmo que isso é uma coisa que só pode acontecer depois dessa existência terrena, depois desse plano que a gente está? Ou será que a gente já pode viver tanto um quanto o outro nessa atual situação, nesse corpo que a gente tem agora, nesse mundo que a gente pode explorar nesse exato instante? Quando a gente para pensar nessas questões de punição depois que tudo passar, fica muito volátil, fica muito incerto, muito teórico você aceitar que as consequências só vão vir depois que tudo acabar. Porque na vida não é bem assim. As consequências elas acontecem quando a gente menos espera e a gente não precisa morrer para lidar com as consequências das nossas escolhas antigas. A gente não precisa chegar ao fim e depois disso ser julgado e daí sim receber a devida punição pelas nossas falhas. O inferno já está aqui e o paraíso também. Basta a gente olhar para o lado, quanto caos, quanta destruição, quantas pessoas sofrem nesse mundo e quantas pessoas também sorriem e estão em plena saúde, estão muito bem, estão tranquilas, estão vivendo uma vida maravilhosa nesse exato momento. E tudo acaba retomando a questão das escolhas. O que a gente fez no passado para a gente chegar agora e poder julgar se a gente está em uma posição legal ou ruim. Então, tem muito mais a ver com escolha, com aquilo que está dentro do seu alcance e não com aquilo que é incontrolável. Você decide se você vai fazer algo perigoso hoje, que pode acarretar em uma consequência ruim, ou se você vai fazer algo produtivo, que depois pode acarretar em uma situação boa para você no futuro. E tudo isso se resume às escolhas de hoje. Se resume ao que você decide fazer no momento que você acorda até a hora que você vai deitar. Se você escolhe trabalhar honestamente, estudar, viver uma vida normal, digamos assim, e decide aceitar o processo, entende que é um longo caminho pela frente, mas que você vai fazer etapa por etapa, sem pegar atalhos, e você vai tentar ganhar a vida da forma mais honesta e mais comum possível, você sabe que o seu crescimento vai ser bem mais demorado. Agora, se você decide ir para o caminho torto, digamos assim, da grana fácil, do retorno rápido, você pode crescer muito fácil, você pode ganhar muito dinheiro, você pode se tornar um milionário. Mas a que preço? Será que vale a pena se tornar uma pessoa extremamente rica e poderosa, sabendo que tudo que você conquistou foi por conta de mentir para os outros, de enganar os outros, de prejudicar os outros, de fazer coisas ilícitas? Será que vale a pena? Então, a questão de céu e inferno, eu não consigo ver por essa perspectiva de um lugar para depois, um lugar para punição ou recompensa, mas sim como um estado mental que a gente vai viver aqui e agora. A gente tem várias e várias camadas de inferno e a gente também tem várias e várias camadas de paraíso.
nessa existência terrena. A gente pode olhar para o mundo da política e ver o inferno que aquilo é. Os demônios lutando entre eles, tentando conquistar cada vez mais e mais poder, tentando ficar cada vez mais ricos, tentando desviar mais e mais dinheiro, tentando enganar cada vez mais a população. A gente pode olhar para o inferno da miséria e ver um monte de família honesta se lascando de trabalhar igual louco para tentar sobreviver com um salário mínimo, que não é mínimo. Não tem como você viver o básico da tua vida com o salário mínimo atual. A gente pode olhar para o campo da religião e ver um inferno onde um monte de gente vive atormentada, vive com um peso de culpa, vive completamente desesperada, querendo agradar um líder religioso ou querendo se colocar como detentor de uma verdade absoluta e entrando em debates completamente vazios só para tentar provar um ponto que no final das contas nunca pode ser provado de fato. A gente pode ver também a camada do inferno em relação aos vícios, e nessa eu tenho uma boa experiência para contar, e aquilo nada mais é do que um inferno aqui na Terra, que você está completamente atordoado, você tem choro e ranger de dentes à torto e à direito. Todo lado que você olha, você vê caos, você vê destruição, você vê pessoas completamente perdidas, completamente vazias, completamente esquecidas de quem elas são, completamente entregues àquele mundo louco do vício e de só vivendo em função daquilo. Então, são muitas e muitas as camadas do inferno aqui na Terra. A gente não precisa morrer. É como já diria o crioulo, a gente não precisa morrer para ver Deus. E a gente também não precisa morrer para ver o diabo. A gente vive o inferno e o paraíso nesse exato plano aqui. E é aqui que as coisas vão ter as consequências. As nossas decisões antigas vão, uma hora ou outra, trazer retornos. E uma hora ou outra a gente vai ter que lidar com aquilo que a gente fez no passado. E o resultado pode não ser muito legal. Pode nos trazer de novo para um buraco, pode nos trazer de novo para alguma camada do inferno. Ou a gente pode também descobrir uma das camadas do paraíso, aqui mesmo, nesse exato momento. Porque assim como o mundo tem muitas coisas horríveis, muitas tragédias, muitas dores, muitos sofrimentos, muito caos, assim também pode ter muitas coisas boas, muitas alegrias, muitos momentos inesquecíveis, muitas pessoas que são legais, muitas pessoas que fazem com que a gente atinja um novo patamar, que fazem com que a gente se transforme, que nos ajudam no processo, que estão lá para dar amor e dar apoio, dar suporte, fazer com que a gente enxergue também o nosso melhor, ou que a gente pare de ver o mundo de um jeito tão cínico e pessimista e comece a enxergar um outro lado, comece a levar a vida um pouco mais leve. E a gente pode sim acessar alguma camada do paraíso, a gente pode sim estar em uma fase que as coisas estão fluindo, que as coisas estão boas, que a gente está em harmonia com os outros e com nós mesmos, e os nossos pensamentos estão bons e as nossas ações estão alinhadas e a gente está em coerência e as coisas estão fluindo como tem que ser. Mas tudo isso não tem nada a ver com algum tipo de castigo ou recompensa, não tem nada a ver com você ter feito tal ou tal coisa esperando receber alguma coisa em troca por aquilo que você fez. Tem a ver com as escolhas que você tomou, com as oportunidades que apareceram na sua vida, com as chances que você agarrou e fez o melhor que podia naquele instante, com os dias que você aproveitou, com as pessoas que você se conectou e com os seus pensamentos que
estavam em ordem naquele exato instante. Porque no final das contas tudo acaba caindo para essa questão de causa e ordem, bom e mal, certo e errado. Sempre volta para uma dicotomia, mas essa dicotomia ela não precisa de um campo extra, ela não precisa de um plano astral, ela não precisa de um plano espiritual, ela não precisa de uma segunda vida. Ela já acontece por si só. Tudo que a gente faz tem uma reação. Todas as nossas escolhas vão ter uma consequência lá na frente. E a gente não precisa esperar o depois para colher os frutos delas. Elas vão aparecer mesmo que a gente não queira. A gente pode estar simplesmente sentado aqui e de repente uma consequência boa ou ruim simplesmente vai aparecer. E não tem cabimento ficar esperando só por algo depois, sendo que tá na nossa cara. Todos os dias a gente consegue enxergar isso quando a gente quer. A gente consegue enxergar que uma coisa que a gente fez que parecia pequena lá atrás, de repente ela ganha uma proporção que a gente não estava imaginando. E isso pode trazer tanto uma nova vida quanto um novo tormento. E tudo se resume a isso. Tudo se resume às escolhas. Então, eu não tenho medo do inferno que vai vir. Eu tenho medo do inferno que tá aqui. Aquele que a gente, de repente, por um descuido, a gente pode voltar a viver. Principalmente em relação ao vício. Eu não posso dizer que eu sou um ex-drogado. Eu sou um drogado em estado de abstêmio. Eu sou um drogado que não está consumindo droga nesse exato momento. Mas isso não quer dizer que eu não possa voltar para aquele inferno. Isso não quer dizer que por algum vacilo, algum dia, uma recaída, não possa me trazer para fundo do poço de novo, para o buraco de novo. Eu não estou imune a isso. Então, eu tenho muito mais medo do inferno que pode acontecer aqui por conta de uma escolha ruim que eu tomei, do que por medo de alguma punição por alguma coisa que eu fiz que não estava condizendo com alguma regra imposta por alguma religião ou algum líder religioso ou alguma pessoa que se diz acima, que se diz representante de Deus ou que se diz qualquer outra coisa do gênero. Então, o maior problema e o maior inferno tá aqui, nesse plano, nas escolhas terríveis que a gente pode tomar e nas suas devidas consequências. Mas assim como a gente pode tomar escolhas ruins, a gente também pode ter as boas, que podem fazer com que o futuro seja um lugar melhor. Podem fazer com que a sociedade daqui a um tempo fique melhor. Podem fazer com que a nossa vida ou a vida da nossa família esteja melhor. E se a gente está melhor, a gente também consegue ajudar mais pessoas e a gente consegue distribuir um pedacinho desse paraíso para os outros. Por mínimo que seja, por uma cesta básica que seja, mas a gente está levando alguma vida para outra pessoa. A gente está ajudando o outro. Às vezes, somente numa conversa, num conselho, num abraço, a gente pode estar levando um pedacinho desse paraíso e deixando aquela pessoa um momento melhor, tendo um dia melhor, tendo um alimento naquele dia também. Nunca se sabe. A gente nunca sabe como que a gente pode ajudar os outros, mas quando a gente está fazendo, quando a gente está em movimento, a gente pode estar partilhando um pouquinho desse paraíso e um pouquinho do que a gente pode entender como Deus, daquele ser criador que vai levar luz, que vai levar amor, que vai levar um pouquinho de esperança. E é isso que a gente pode fazer um dia de cada vez. E é assim que eu entendo a questão do céu e do inferno, muito mais nesse plano terreno do que em qualquer outra consequência. E que a gente possa levar um pouquinho disso, um pouquinho do bom, um pouquinho do paraíso, um pouquinho do céu para as pessoas, que a gente possa fazer por elas, que a gente não seja só aqueles que
recebe e retém, mas que também a gente possa passar para frente, também a gente possa ajudar quem precisa. E aí sim, eu acredito que no longo prazo a gente consegue ter um lugar melhor, um lugar menos infernal, um mundo menos caótico. Mas são pequenas escolhas, são pessoas trabalhando juntas e tudo depende de um longo tempo, tudo depende de um longo processo. Mas a gente não pode perder as esperanças. A gente tem que continuar tentando fazer um pouquinho melhor, um dia de cada vez. E fica de tarefa de casa para você pensar em como que você pode ajudar o próximo, como que você pode fazer algo pelo outro. E por hoje é isso. Até a próxima. Valeu!